Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Laura, idade, 40 anos, caixa. Quando você dá match em um árabe que você já conhece ao vivo, que você já sabe de todo o poder e que a fama dele é boa no seu trabalho. Sim, no seu trabalho, por quê? Eu trabalhava em uma loja de roupas famosérrima, aonde quando esse macho chegava, só para dar o sinal de que ele tinha chegado, até porque as vendedoras queriam a comissão, porque ele sempre saía com sacolas e sacolas, a gente usava o tal do... Sim, um olhava pra cara da outra e bem baixinho, porque já sabia que esse macho vinha pra causar na loja, porque ele não aparecia lá se não fosse pra chamar atenção com, sei lá, 10 sacolas em cada braço. Mohamed, idade, 28 anos, rico. Eu fazia parte do caixa, então eu não tinha a oportunidade de ficar conversando com ele muito tempo, mas eu percebi uns olhares de longe e algumas vezes eu fazia de propósito de trocar com a minha amiga, sair pra beber água ou pra ir no banheiro e sempre dava um jeito de dar uma esbarrada nesse cara, porque assim, ele era a tentação das meninas daquela loja. Ele não era casado, pelo menos não tinha anel, só depois eu fui entender que árabe também não usava anel, então ele podia assim ser casado e a gente tava lá pagando pau pra ele. E independente de tudo isso, só faltava ele dar presente pra gente na loja, porque ele ia lá pra comprar presente, sei lá, pra família inteira que tava no Egito. E eu ficava pensando, né, como é que um cara vem pra cá e ganha tanto dinheiro, mais dinheiro que nós que mora aqui. Vocês já viram caixinha de caixa? Nunca viram, mas eu recebia. Toda vez que ele era atendido por mim, eu olhava pro lado e tava ali um dinheirinho que ele tinha soltado pra mim depois de passar o cartão dele, que não tinha limite pra nada. A felicidade era tão grande que eu até aprendi a falar mashallah, muito ouro, só por causa disso. Quem se animava discretamente era as gays. Sim, porque no provador ele pedia ajuda dos menines pra saber se estava bom ou não, e ele comprava umas calças, sabe aquelas calças que tinha que ser assim, bem colada a vácuo? Que se ele abaixasse a gente não sabia se ia rasgar na frente ou ia rasgar atrás, e que formava bem o tamanho da mala, que não era pequena, já que ele tinha uma vibe de miniatura no tamanho Zezé de Camargo, mas com uma mala do tamanho do Hulk, o jogador. E ele ficava horas e horas lá experimentando, porque tinha que marcar a mala, mas não podia separar as bolas. E tudo isso pra às vezes ele aparecer, porque ele aparecia assim, com aquela bata branca, sabe aquela que a gente fica desejando ver o tio embaixo? Então, tudo isso pra colocar essa calça por baixo, que sei lá quem que ia ver, quando que ia ver. Ele era tão vaidoso, tão bem cuidado, que as unhas dele eram mais bem feitas que a minha. Limpas na base. Agora, como que em umas visitas dessa, eu simplesmente pego o meu aplicativo que você encontra os machos por localização e a foto desse homem tá lá. Eu olhava pra foto, olhava pro homem, olhava pro homem, olhava pra foto e pensava, não. Alguém tá usando a foto dele, porque que um cara desse tá no aplicativo não tem sentido nenhum. Vou dar like, dei like, pum. Só faltava eu entender que o dele também tinha vibrado. Eu fiquei desacreditada, eu falei, não pode ser. Como assim? Eu vou conversar. Só que não deu tempo nem de eu pensar que era fake, porque em um exato momento lá na loja ele pegou o celular, me mandou um emotion, eu não podia, né, ficar olhando muito tempo, mas eu vi que meu celular vibrou, e no que ele mandou, ele olhou pra mim, deu uma risadinha e fez assim com a cabeça. Aplicativo conversando, ele disse que já queria há muito tempo ter falado comigo, mas que não sabia como, não sabia se eu era casada e não sei o quê. E eu perguntando pra ele por que ele tava no aplicativo, e ele disse que não tinha tempo nenhum, que era muito ocupado com todos os trabalhos dele.
e não saía e ficava em casa e aí fazendo as coisas, como o trabalho dele muitas vezes era pelo celular, porque a maioria do trabalho dele era no Egito, então ele preferia dessa forma, conversar e tentar achar alguém pelo aplicativo. Quando eu perguntei por que ele ainda não era casado com uma egípcia, né? Ele contou que as egípcias tinham um pensamento muito diferente do que ele queria para a vida, tanto que ele estava naquele momento no Brasil. Bom, eu fiz de tudo para que esse árabe não marcasse algo à noite, porque eu não queria que ele me visse como cardápio. Então, a gente combinou de se conhecer mais e ao vivo no Parque Ibirapuera, numa manhãzinha maravilhosa, tava sol, tava tudo perfeito, tava com um vestidinho de florzinha, fui bem menininha, encontrei com ele lá, começamos a caminhar, o sol começou a aumentar na cabeça, e em um exato momento ele olhou pra mim, viu que tava muito quente, pra ele também tava muito quente, e ele virou e falou, vou comprar uma água pra gente. Quando ele voltou, eu já com a mão estendida para pegar a água, que eu olhei, eu vi que ele só tava com uma garrafa de água. Ele comprou uma garrafa de água só, deixou para abrir quando chegou perto de mim. No que ele abriu, ele virou em um gole só a garrafa e o único finalzinho do gole que sobrou, ele olhou para mim e falou: "Você quer?" Eu achei que ele iria comprar duas. Fiquei sem graça, falei que não e fui comprar a minha. Já pensando, que árabe de Araque é esse que eu tô conhecendo? Vamos conhecendo todo o parque, ele contando da vida dele no Egito. E nessa que a gente andou, eu tava começando a ficar com fome, já tinha passado, sei lá, umas 4 horas, ele não oferecia da gente almoçar, eu cheguei lá de manhãzinha, nem café tomei, nem almoço. Já tava desesperada, tipo, da tarde pra noite, que aí ele se ofereceu, falou, ai, vamos no restaurante? Eu falei, vamos. Minha boca, gente, já tava seca. Ainda bem que esse homem não chegou perto de mim pra me beijar, porque o bafo já tava lá no alto de tanta fome. O que me tirou um pouco dessa pensamento da concentração de fome é que quando ele chegou lá no parque, ele tava com shorts tão coladinho, com a mala virada pro lado direito, que conforme ele se movimentava, aquilo ali tinha toda uma vida própria. Juro pra vocês, era as mulheres do meu lado, era eu, era todo mundo que não tinha como disfarçar, entendeu? Mesmo que eu não quisesse olhar, quando eu via, eu tava olhando. E ele tava tão perfumado, que parecia que ele tinha pegado 3 potes de perfume, jogado na banheira, entrado dentro e saído pra me ver. Eis que chegamos no restaurante, ele me levou num restaurante chique, que eu não sabia falar o nome nem do lugar, quanto mais dos pratos. Eu fiquei com vergonha de falar errado, então eu pensei, bom, eu vou deixar ele escolher, e aí eu vou vendo como é que ele come, e aí eu vou fazendo igual. E o que ele pediu, eu falo, ai, pede pra mim igual, que eu também gosto desse. Era a saída na minha cabeça. Então ele pegou mesmo o cardápio e começou lá, né? Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Do jeito que ele tava pedindo, como ele tava pedindo assim, mais de uma coisa, eu entendi que ele tava pedindo pra ele e pra mim. E eu não questionei e nem pedi nada pra mim, porque pra mim ele tava fazendo essa parte. Só que quando chegou, gente, era tudo uma unidade só. Não era tipo que ele tinha pedido um prato pra mim e um prato pra ele. Ele tinha pedido um único, uma entrada, óbvio, mas aí um prato que era só pra uma pessoa. E aí ele pediu, ai, me vê dois garfos, por favor. Aí eu fiquei assim, ele vai dividir? Ele pediu pra dividir. Falou que era muita coisa pra ele comer, que um prato só dava pra nós dois. Mas assim que chegou o talher, ele simplesmente avançou e começou a comer de um jeito que eu tava até com vergonha de colocar o meu garfo ali. Quando eu vi, ele já tava no fim, comendo tudo, e eu peguei, tipo, uma garfada, morrendo de fome. Ali eu já tava brava, já queria xingar ele mesmo. Perguntou se eu queria sobremesa, eu já não queria, porque eu fiquei com medo de comer alguma parte do doce passar mal, eu tava morrendo de fome. E na hora de ir embora, ele não se ofereceu pra me levar. Falou, ah, então a gente fica por aqui, depois a gente conversa mais. Eu achei aquele tratamento surreal perto do que eu já tinha escutado, o modo que os homens árabes tratavam. E aí,
ele ainda fez questão de me lascar um beijo, mas ele me pegou tão à força que eu não consegui nem pensar. E quando ele lascou esse beijo em mim, mesmo com tudo que ele tinha feito, me subiu um fogo na testa, de cima e de baixo, que se eu explicar pra vocês, parecia que tinha aberto a torneirinha, molhada, as calcinhas tava tudo encharcada, mesmo passando fome, mesmo sendo maltratada. Aí que eu fui pra casa super mais confusa sobre tudo que tinha acontecido, porque eu não entendi nada, que eu ainda tinha ficado com o T grande sobre aquele cara. Se não bastasse meu grau de burrice, eu ainda fui conversar com uma colega que se dizia muçulmana, mas que eu sabia que não era muçulmana. Sabe aqueles fetiches, aquele sonho, tipo, eu sou uma mulher de Allah, eu sou uma mulher de Deus. Mas não sabia nada, só colocava o lenço, fazia foto pra receber bom dia de árabe, não sei o quê. Eu não sei, eu meia perdida e também querendo não acreditar que aquele cara era escroto, porque a gente faz isso, fui logo perguntar pra essa mana que obviamente ia me iludir em um lugar que estaria errado. E eu conversando com ela, ela falou, menina, já que você me falou que ele é desse jeito na loja, com certeza o que ele fez nesse primeiro encontro é pra te testar. Porque com certeza ele tem muito dinheiro, ele não quer uma mulher interesseira e ele fez tudo isso pra ver como você ia reagir. Vai na minha, vai no que eu tô te falando, continua falando com ele que você vai ver que, tipo, quando ele pegar confiança com você, ele vai mudar isso e vai começar a te tratar bem. Por que eu fui escutar isso? Porque eu tava focada, né? Da segunda vez ele já me convidou pra ir pra casa dele. E eu aceitei. Chegando na casa dele, quando eu entrei na sala, me subiu um cheiro de catiça, de chulé, que eu não conseguia voltar o ar para fora que eu tinha colocado para dentro, respirando. Porque era misturado, sabe com aquele negócio que aquele pó que a gente taca no tênis para ficar com cheiro bom? Era misturado com aquele cheiro. E eu tentando disfarçar, porque eu realmente tinha gostado muito dele. Da química, né, eu digo. Lembrei, é talco. Então, aquele cheiro misturado com talco. Entrei na cozinha, era um cheiro de ovo podre. Parecia que ele não morava ali, entendeu? Que era tudo muito sujo e que ele tinha pego aquele lugar só pra me encontrar. Porque era impossível alguém morar ali naquela situação do jeito bonito que ele se aparentava quando ele ia lá na loja. E mais uma coisa também me fez duvidar de que ele morava ali. Que ele foi no banheiro e não tinha papel higiênico. E aí ele virou e falou, nossa, tá sem papel higiênico. Parou um pouco assim, depois, eu esqueci de comprar. E aí, nisso, o telefone dele já tocou. Ele começou a falar, tipo assim, bravo. Ele só fez um tipo, sei lá, haha, tipo de oi. E aí, tipo, hi, nanana. Aí, da nanana, já virou no Hamagavashka. E começou a brigar igual um doido no telefone. E eu assim. E aí ele olhou pra mim e falou, desculpa, meu amor. Aí ele virou super doce, diferente do que ele tava no telefone. Desculpa, meu amor, mas assim, eu tô corrido aqui, eu não vou poder sair porque eu vou ter que resolver esse BO da minha empresa agora aqui pelo telefone e eu preciso de papel higiênico. Será que você não vai na esquina comprar pra mim? Aí eu, tá. Nisso que eu fui, eu só me dei conta no meio do caminho que ele não tinha me dado dinheiro pra comprar papel higiênico, mas era uma pouca coisa, né, gente? Mas aí quando eu abri meu celular, ele tinha mandado uma mensagem de mais algumas coisas que ele queria que eu comprasse pra cozinha. Eu, muito sem graça que eu estava, não sabia falar não, fui lá, comprei com uma cara bem feliz, né? E voltei. Quando eu voltei, ele não tava só com o celular, ele tava com dois. Mais o laptop, era um celular aqui, o outro aqui, o laptop e desse jeito. Desse jeito ele ficava. Aí eu falei, bom aviso que eu cheguei, ele só olhou e fez assim. E ali, gente, ele ficou um tempo. Eu falei, eu não vou aguentar ficar nesse lugar com esse cheiro. Lavei a louça.
uma pia podre. Falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô arrumando essa casa? Por que eu não consigo sair da situação? Mas eu já tava ali e eu comecei a limpar, assim, a cozinha, gente, no armário. Parecia que tinha leite derrubado, óleo derrubado, clara de ovo, não sei. Você sabe quando escorre? Tava uma nojeira. Eu comecei a limpar, sei lá, pra tirar o meu estresse. Não sei se é porque eu queria mesmo fazer alguma coisa com aquele cara e aceitei a situação. Não sei explicar pra vocês porque que eu continuei nisso. E aí, do nada, ele se transformou, falou que ia cozinhar alguma coisa pra gente. Abriu lá uma bebida, eu falei, ué, mas ele bebe? E aí, ali, ele fez uma comidinha gostosa, aí já foi meio que abonando a situação, né? Fez uma comidinha gostosa, abriu lá uma coisa pra gente beber, colocou uma música em árabe, não sei o quê. E eu comendo, que tava bem gostoso, ele colocou uma música lá e começou a rodar. Rodava igual peão, assim. Assim pra baixo, e a cabeça assim pra cima. Parecia que ele tava num modo meio funil. Aí falou, não, peraí. Foi lá, colocou uma roupa que era uma bata meio que branca e começou essa dança que rodava. Parecia que ele tava entrando em estado de meditação. Falei, isso é uma dança árabe, né? Que diferente. Ele falou que a família dele tinha esse tipo de cara que dançava assim. Esqueci o nome, alguma coisa Vixe, não sei se era Ceviche, Deviche, Leviche, alguma coisa assim. E esse cara rodava lá. Aí eu falei, ah, bonito, né? Mas aí, gente, eu já tava começando a ficar torta, porque ele, ó, cada hora colocava mais coisa pra eu virar. E eu virando, comendo, mas virando, a gente começou a se atracar. No que a gente começou a se atracar, a química começou a ficar tão forte que eu juro pra vocês, eu comecei a falar coisas na hora do rally rola que eu nunca tinha falado antes. E, ai, que eu sou sua cachorrinha e não sei o quê. Começou a sair umas coisas que eu não sei, foi ali no calor. E muitas coisas que, assim, eu via que ele ainda não tinha muito jeito de fazer. Eu ia lá e falava, ai, faz assim, ai, eu gosto assim, ai, agora me vira, ai, não sei o quê. Eu fiquei doidinha. Foi maravilhoso. Eu sei que acabou, ficou os dois, assim, com os olhos estatalados, tipo assim, nossa, que bom que eu encontrei você, que bom que você me encontrou, porque nunca nenhum dos dois tinha passado por aquela experiência de uma forma tão forte como foi. E aí ele falou, agora você vai ser minha mulher, agora você não pode mais fugir de mim, eu quero você na minha vida, e eu vou te tratar com todo o carinho que eu não fiz até agora, porque eu já conheci uma brasileira que era muito interesseira, e aí eu tive que dar muito do meu dinheiro, e eu vi que com você é diferente, porque eu fiz várias coisas, e você mesmo assim continuou aqui, coisas que eu sei que mulheres não aceitariam. Ele começou o discurso que aquela minha amiga tinha falado que ia acontecer, de que ele realmente estava me testando para saber se eu estava interessada nele ou interessada na grana dele. Ali foi um sonho, eu falei, não acredito, porque eu achei que eu tava numa furada, que eu ainda tava com vontade de sentar nessa pessoa, mesmo com essa furada toda, que eu ia fazer isso, ia me arrepender e depois ir embora. Mas não, foi totalmente diferente. Ele também estava interessado em mim e estava com medo de me tratar bem e de eu ficar e de eu ser mais uma interesseira na vida dele. Porque sim, gente, lá pelo shopping dava pra ver como esse homem era desejado. Ele tinha uma fila de 30, 50 mulheres a hora que ele quisesse. E aí ele me falou que ele não morava ali, que ali era um lugar meio como se fosse de teste. E eu devia ter ficado brava por o cara tá querendo me testar desse jeito. Mas não, eu me senti lisonjeada por ter passado no teste. Tanto que eu acabei esquecendo o meu carregador lá. E eu só lembrei no outro dia, e ele não tava mais lá, porque ele disse que não morava ali, tinha só alugado aquela noite pra viver a situação,
que ia me apresentar a casa dele, que ia me levar pro Egito pra conhecer a família dele, que a gente ia morar junto e não sei o quê. E aí que eu lembrei que eu tinha deixado meu carregador lá, ele falou, dá uma passadinha, né, tá no meu nome, fala lá com o porteiro, fala meu nome, e eles vão deixar você procurar sem problema nenhum. E eu fui lá, o porteiro falou que ninguém tinha achado nada, eu pedi pra dar uma olhada no lugar. No que eu pedi pra dar uma olhada no lugar, que eu tava na portaria, tinha uma mulher que morava na casa do lado, que falou, é você que tava ontem no apartamento tal e não sei o quê. Fiquei assim, eu falei, tipo, nossa, será que essa mulher me viu? Eu não percebi. E aí ela falou, ela ficou olhando assim, com o árabe, e aí falou o nome dele. Eu fiquei olhando assim pra ela, sabe quando a pessoa quer te contar alguma coisa? E aí eu fiquei assim. Ela falou, eu tô indo ali, você quer tomar um café? Do nada me apareceu essa mulher me convidando pra tomar um café. Eu falei, vamos. Ela me levou, aí a gente foi numa padaria tomar um café. Você conhece o tal? E eu fui mais porque eu achei que talvez ela tivesse alguma coisa com ele, né? E aí falei, vamos ver o que tá acontecendo aí, porque ela citou o nome dele, ficou olhando pra minha cara, sabia que eu tinha ido, aí tinha coisa. Aí no café, gente, eu tomava um golinho de café, ficava olhando pra cara dela, ela queria soltar, mas não soltava. Eu falei, moça, o que é? Você é alguma coisa dele? Me conta, o que tá acontecendo, né? Ela falou, olha, eu não queria te contar, não, mas assim, é que eu já vi tanta menina entrar ali e sofrer, que eu acho melhor te falar que esse homem, cada dia ele leva uma mulher lá. Eu também já fui uma das mulheres que ele levou lá. E é um lugar super nojento, que ele só quer usar a gente, ele não quer mais nada. E não sei se você sabe, mas ele é egípcio, então pra ele quer uma mulher pura. A partir do momento que você faz tudo que deve ter feito com ele, pra ele não liga mais, é descartável, ele não quer mais saber, ele jamais vai apresentar uma mulher que não é pura pra família dele. E eu fiquei vendo tudo aquilo que ela tava falando, ela disse que era pra me alertar, mas só pra mim ele tinha aberto que na verdade ele testava as mulheres ali, que se as mulheres fossem interesseiras, ele não continuava. Então ela podia ter sido um destaque, um descarte, como as outras meninas também. E apesar de eu escutar tudo que aquela mulher tinha falado, eu confiava nele. E pensei, vou confiar, mas ainda se eu falar da vizinha e ele confirmar que teve alguma coisa, não mentir, é porque é isso mesmo que ele falou. Se ele mentir é porque tem coisa errada. Quando eu mandei mensagem pra ele falando de tudo, ele falou, não, aconteceu mesmo, eu conheci essa vizinha assim, tentei com ela, só que ela não quis nem sair comigo quando eu falei que eu não tinha carro e tal. E aí eu vi que ela era interesseira e depois que a gente teve esse contato, eu cortei. Gente, novamente eu preferi acreditar nele. Ele me levou na casa dele e a gente começou a ter um relacionamento aqui no Brasil. Mas com a pressão de que ele tinha que me apresentar pra família, de que tinha que voltar pro Egito e barará, barará, barará. Organizamos tudo e fomos para o Egito. No Egito eu tava com muito medo porque eu era mais velha, sabia que a mãe dele poderia não aceitar. E ele falando que não tinha problema, que o que ele tava interessado era na moral da mulher, que eu sim tinha provado que era uma mulher que não queria as coisas dele, blá, blá, blá. Só que, gente, chegando no Egito, a mãe dele morava num lugar que não era de rico. E aí eu falei, mas eu achei que eu ia chegar aqui, como é o país dele, ele ia ser muito melhor de vida do que era no Brasil. Só que isso não acontecia. E aí que veio minha dúvida, da onde é que ele tirava aquele dinheiro todo que ele fazia aquela festa no Brasil. Foi aí que, me comunicando com as meninas que trabalhavam na loja, elas me avisaram que tinha um outro árabe indo lá e fazendo aquelas compras todas que ele fazia. E que uma, questionando esse árabe aí, ficou sabendo que, na verdade, a compra que esse novo árabe estava fazendo, que entrou no lugar dele para substituí-lo quando ele foi para o Egito, era para um chefão brasileiro. E que o cara deixava eles comprarem 1 ou 2 peças de roupa para eles, que era no caso aquela calça que ele experimentou e tal. Mas que aquelas sacolas, todas aquelas coisas todas,
era compras feitas para um outro cara brasileiro com dinheiro que ele ficava mandando as fotos das roupas e tal no celular pro cara provar, porque o cara tinha preguiça de ir comprar. Por isso que ele falava que era compra pra família do Egito e não sei o que, não sei o que, era tudo balela. Que na verdade o cara ali ia fazer compra de presente para coisas da família dele do Brasil, o brasileiro. Só como ele tinha preguiça de fazer isso, ele mandava alguém fazer. Eu já teria percebido que ele não tinha dinheiro na hora de comprar as passagens para o Egito. Só que o que eu fiz? Eu quis comprar para mostrar, porque eu tava naquela vibe de confirmar para ele que eu não era brasileira, interesseira, como ele tava cansado e desistia a todo momento em todo relacionamento porque se mostrava interesseira. Então, eu já me adiantei de comprar as passagens para ele não pensar que eu era. Ou seja, eu só percebi que ele realmente não tinha todo esse dinheiro quando eu cheguei no Egito. A mãe dele já me olhou com uma cara estranha, não foi com a minha cara. Mesmo assim, ele bateu o pé de que a gente ia casar e eu achei que a gente estava casando, então, por amor. Tinha que se ter testemunha, pagar a testemunha lá, porque a gente não tinha ninguém para ser. E aí foi assim que a gente casou, a gente só casou assinando o documento, não teve festa, não teve nada. E fiquei na casa dele, que era a casa com a mãe, era tipo um apartamento que todo mundo morava. Fizemos amor depois de casar. Foi um negócio muito estranho, porque a mãe dele, quando eu fui sair do quarto, ela estava na porta. Parecia que ela estava querendo confirmar alguma coisa que eu não entendi muito bem o que era. E ele ficou muito estranho depois que a gente fez amor. Ele foi ficando tão estranho que eu resolvi perguntar o que estava acontecendo. E ele disse que não estava se sentindo satisfeito com a forma que a gente tinha feito amor. E que isso era um problema. Eu falei, ué, mas em que sentido? Se a gente se gosta, é só a gente tentar de novo. E ele disse bem que não ia dar certo se a gente tentasse de novo daquela forma. Porque ele sentia que eu era muito larga, muito aberta. Que ele sabia que eu já tinha sido usada por outros homens e que por isso ele já não estava mais sentindo o ter grande comigo. Diferente da felicidade que ele estava lá no Brasil, ele se transformou do nada. E eu fui ficando desesperada porque eram elogios, eram carinhos, era muita atenção e ele mudou. Em 2 segundos ele mudou. E ainda me falou que existe um contrato que eu tinha assinado, aonde o homem tem que satisfazer a mulher e a mulher tem que satisfazer o homem. E que se isso não acontece, é melhor que se tenha o divórcio. Imaginem eu desesperada querendo salvar um casamento de um único dia. Ele falava como se não tivesse saída e quando eu fiquei muito desesperada, ele falou sim que tinha saída. Que a saída era que ele colocasse o biruliro dele atrás no meu fiofó. Eu nunca tinha feito isso. E eu resolvi experimentar com muito medo porque não sabia nem como que era. Só sabia que não se podia querer colocar, ainda mais o biruliro dele, que era do tamanho de um pirocóptero de tão grande, de uma vez só, que tinha toda uma preparação. Pois esse homem, quando a gente foi tentar, quis colocar de uma vez só como se fosse na frente. E aí, gente, foi uma experiência horrível. Eu falei que eu não tava me sentindo bem, que eu não tinha gostado. E ele falando que, nossa, ele tinha se sentido o máximo e que a felicidade dele vinha de eu estar realmente agora sendo uma mulher pura para ele. Porque no pensamento dele, aquele lugar, eu tinha explicado e ele tinha entendido que ninguém nunca tinha visitado. Então ali eu era pura e ele merecia a minha pureza todas as noites. Ele queria isso todas as noites. Que não era certo ele usar aquilo que já tinha passado por um monte de homem. Em uma semana eu já não estava suportando mais. E aí que começou a coisa acontecer mais à força do que já estava sendo.
Porque não só ele tinha esse pensamento de que a mulher tinha que satisfazer o homem, como a mãe dele também. E ela começou à noite a trancar o nosso quarto depois que eu entrava e só deixava eu sair quando ele informava, tipo, mãe, pode abrir a porta. Agora eu já estou bem, já estou satisfeito. Então eu ficava trancada no quarto com ele, fazendo tudo aquilo que ele queria lá atrás, por trás, até ele sentir que já estava bom. E se eu quisesse fugir pela janela, pela porta que fosse, estava tudo trancado pela mãe dele, que entendia que o filhinho dela tinha que ter as melhores experiências dentro do casamento. A mãe dele não sabia que ele estava entrando no meu fiofó no quarto, até porque isso era proibido, né? Eles acham que isso é pecado. Só que, da mesma forma que é pecado sair com mulheres fora do casamento, e aí tem o contrato que você assina só para ter uma noite com a mulher, para se sentir dentro das regras, ele também colocava que como eu não era mais pura, eu tinha que dar a minha pureza para ele e essa era a única forma. Então, ele também não estava pecando por causa disso. Em uma discussão, ele tacou na minha cara a minha idade, coisa que ele falou que não tinha problema, tacou na minha cara que a primeira vez que eu fiz amor com ele antes de casar e que uma mulher jamais faria isso, e que todas as coisas que eu falei que eu queria, todos os xingamentos, tudo que eu tinha falado, mostrava que eu era uma mulher muito dada, muito usada, que não teria valor algum. Então, que ele estava fazendo um favor para mim, ainda aceitando o único lugar puro que eu tinha no meu corpo, porque ele era o primeiro a ter tocado. Eu não trabalhava, não sabia falar árabe, não conseguia aprender do nada, só falava o português com ele, que ele sabia. E ele falou que eu tinha que arrumar alguma forma de ajudar, porque financeiramente não ia dar para ele cobrir tudo sozinho. E mesmo eu trabalhando de uma forma simples no Brasil, a minha mãe e meu pai tinham me deixado uma casinha que era deles. E ele então começou a questionar de vender essa casa para que esse valor fosse usado lá no Egito para ajudar ele e a família, já que eu estava morando debaixo do mesmo teto que eles. Então ele queria a casa que eu tinha comentado, tinha umas economias que eu tinha juntado durante anos para tentar comprar uma casinha que fosse minha e conseguir o aluguel da outra. Tudo isso eu fui soltando para ele, conforme a gente foi se relacionando, ele foi anotando e veio me cobrando o que ele queria também, que era dele também e que ele já queria usufruir disso. Eu desesperada nessa situação, tentando ver uma forma de sair, questionei ele de que como a gente teria filhos dessa forma se ele só usava de outro jeito. E ele falou que, na verdade, conversando com a mãe dele, eles tinham decidido de que era melhor que ele não tivesse filho comigo. Porque a idade não batia, porque depois a criança ia crescer e talvez eu nem estivesse mais aqui. Como se eu fosse morrer amanhã por causa da minha idade. E que mais pra frente a gente conversaria sobre ele ter uma esposa só pra ter os filhos dele. Um belo dia, eu acordei. Ele não estava em casa, e ele não voltou de tarde, e ele não voltou à noite, e não voltou no outro dia. E o celular dele, a mensagem ia só um pauzinho, não aparecia. Eu não sabia o que falar com a mãe dele, porque eu não sabia falar árabe. O Google Tradutor para ela era uma senhora também, não entendia muito bem. Então ela ficava fazendo mímica das coisas que ela queria que eu ajudasse ela na casa, mas que ela não deixava eu fazer sozinha, porque tudo tinha que ser feito do jeito dela, porque eu fazia errado, porque não era assim. Ela fazia com a cabeça que não e mostrava como que era. E ali eu fui ajudando, desesperada e tentando perguntar para ela onde é que ele estava, até que depois de 1 dia e meio, ele mandou mensagem de que estava no Brasil, porque tinha um trabalho muito importante para fazer lá,
sendo que o trabalho dele era ser praticamente que um segurança, motorista lá no Brasil, de um cara rico. E no Egito ele trabalhava com qualquer coisa que aparecia, não era nada fixo. E como ele falava como se ele fosse um empresário, que ele tinha que fazer coisas importantes lá no Brasil e não sei o que ele tinha ido sem me avisar. Só que na verdade o que ele estava fazendo era gastando com os meus cartões que ele tinha pego, com o meu dinheiro, com tudo que ele podia. Ele estava passando os meus cartões até o limite lá no Brasil, enquanto eu tinha ficado e sido abandonada por ele no Egito. Ele disse que ele voltaria dentro de um mês e eu ainda acreditei nele. Só que ele não voltou. Foi aí que ele começou a me mostrar, do nada, a foto de uma outra mulher, uma menina bem mais novinha, lá no Brasil, com ele, que ele falava que ia ser a segunda esposa dele. E eu desesperada, porque essa menina não sabia o muquifo que ela ia entrar. Com certeza ele estava usando as minhas contas no banco, o meu cheque, o limite e tudo, para mostrar para a menina que ele tinha dinheiro que ele não tinha, que era meu. E quando essa menina chegasse no Egito, tipo, imagina o desespero que eu tava. Eu não sei muito bem o que aconteceu, mas depois de um mês e meio, ele simplesmente parou de mandar as fotos dessa menina. E eu não sei se alguém alertou ela, se não deu certo, o que foi. Mas graças a Deus, ele não conseguiu que essa menina voltasse com ele pro Egito. E ele voltou sozinho, querendo de novo toda aquela situação por trás. E eu tendo que aceitar porque eu não sei, eu não sabia como sair dali. Eu tinha medo de ficar sem marido, eu não queria me divorciar, eu não sei se eu ia achar alguma coisa melhor no Brasil. Eu fui aceitando aquela situação, sendo que eu não estava ganhando nada com aquilo. Eu queria morar no Egito, eu queria ficar lá, mesmo que fosse ruim. Tinha uma parte que era muito boa dos ricos e talvez um dia eu pudesse conseguir ir com ele para lá, mas eu não tinha essa força de repente me separar, e se eu quisesse então viver no Egito, que fosse sozinha. Mas eu não me sentia bem, eu sentia que eu tinha que ter ele do lado, então eu fui suportando isso. Agora no Brasil também eu não sei nem como é que tá a minha situação financeira, porque ele usou minha senha, usou minha conta, usou minhas coisas. Não sei como me recuperar, eu não tenho mais o trabalho lá, não sei também de onde eu arrumaria dinheiro para voltar. Não é um pedido de socorro. Mesmo passando por essa situação que eu não gosto na cama, eu ainda quero continuar aqui. A mania de acharmos que nós não temos valor cada vez que ficamos mais velha é algo que vem crescendo muito na cabeça das mulheres brasileiras. A ideia de que não podemos conseguir nada sozinhas, de que não vamos achar um parceiro, de que não teremos uma vida proveitosa, de que a nossa vida já tá acabando, de que a gente realmente já foi muito usada, que ninguém vai querer por causa que tem meninas agora mais novas, que ainda não foram tocadas. Isso passa consciente ou inconscientemente na nossa mente muitas vezes, em muitas situações, que somos descartadas, que somos humilhadas, que não estamos em um relacionamento saudável. E é sim muito difícil da gente virar essa chave de saber que nós podemos fazer as coisas sozinhas, que nós não estamos desgastadas, que a cada vez que a gente fica mais velha, a gente fica mais experiente e mais fortalecida para viver o que a gente tem que viver aqui na Terra. Infelizmente, essa ideia vem sendo aumentada ainda mais com os meios, né, de comunicação, principalmente a internet, onde existe coaches agora falando, né, sobre até que idade a mulher deve ser desejada ou não. E esse pensamento machista de que o homem vai se sentir mais homem, desejado e feliz se ele for o único que tiver tocado na mulher. Não importa que seja em uma parte, né? Independente de que parte que for. Que eu ainda acho que foi uma desculpa desse egípcio. Eu acho que esse egípcio gosta mesmo de uma rosca.
Mas a ideia de só ter tocado ele, de só ele ter tocado aquele lugar da pureza e tal, pode sim e é algo na cabeça de muitos homens ainda hoje em dia, infelizmente. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.